O agronegócio brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas, cerca de 10% da população global. Isso de acordo com a Embrapa. Essa produção deve continuar crescendo nos últimos anos e o Brasil tem buscado alternativas para preservar o meio ambiente e garantir a produção de alimentos por muitos anos. Mas isso só é possível poupando terra. Poupa Terra é o nome que a gente deu a um conjunto de tecnologias que possibilitam que a gente produza o mesmo tanto de grãos e de fibras numa área menor. Então, se a gente consegue produzir numa área menor, a gente tem mais terra sobrando. Então, a gente está poupando terra e reduzindo o impacto ambiental da exploração agrícola. E realmente o aumento de produtividade da agricultura do Brasil está comprovando que nós conseguimos produzir muito mais numa área menor, porque nós produzimos várias vezes dentro do mesmo ano, na mesma área, e que nós ainda conseguimos aumentar muito a produtividade brasileira sem ter a necessidade de desmatar e explorar novas áreas. A gente consegue aumentar essa produtividade só com as áreas que nós já temos e aumentar o tanto que nós produzimos apenas explorando melhor essas áreas que nós já temos. O aumento de produtividade foi possibilitado por um conjunto de avanços tecnológicos, como o melhoramento genético de sementes, insumos e maquinários. E vem crescendo a atividade agrícola e pecuária de forma integrada na mesma área, causando menor impacto ambiental. No algodão, por exemplo, o Brasil conseguiu produzir mais em área menor. Há 40 anos, o Brasil produzia 1 milhão de toneladas de algodão em uma área de 4 milhões de hectares. Hoje, produz 4 vezes mais em metade da área. E essa matéria-prima é usada aqui no Brasil e vários outros países, como Índia, Indonésia, Bangladesh, China, Coreia do Sul. O caroço também é aproveitado para fazer ração animal e óleo para biodiesel. Isso não foi algo que mudou da noite para o dia, foi uma coisa que foi sendo construída passo a passo, a cada ano, melhorando um pouquinho mais até nós chegarmos aonde estamos hoje. Por exemplo, as variedades que eram plantadas na década de 70 e 80 tinham uma produtividade muito mais baixa do que estão hoje e a cada ano foram sendo lançadas novas variedades, cada uma delas um pouquinho mais com potencial produtivo, com melhor qualidade de fibra e mais adaptada às regiões que estavam sendo plantadas. Outra coisa que melhorou muito também nessas décadas que estamos falando foi como a gente conhece o solo e aprende a manejar. No começo, esses solos onde a gente está plantando o algodão hoje, a gente não sabia como fazer a correção, como fazer o nutriente necessário que realmente estava faltando. E isso, ano após ano, nós fomos aprendendo como fazer e hoje já sabemos manejar os nossos solos muito melhor. Então, foi um aprendizado que foi se construindo ao longo do tempo. E outra coisa muito importante também foi entender como é que a gente faz agricultura em ambiente tropical. Isso é um grande feito porque basicamente só existe o Brasil fazendo agricultura intensiva em regiões tropicais, porque a maior parte dos polos de produção agrícola são em regiões bastante temperadas, como Estados Unidos, Europa, China e mesmo grande parte da Índia, eles são muito mais temperados e são diferentes do ambiente tropical. Então nós tivemos que desenvolver toda a tecnologia e aprender como lidar com a agricultura no ambiente tropical. E é isso que está fazendo a grande diferença para o Brasil hoje. O Brasil também poupou terra na produção de carne. Sem expandir área, o Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. O primeiro maior rebanho é o da Índia, mas o país não exporta comercialmente seus animais. Portanto, o Brasil mantém a liderança mundial em exportação, tanto em quantidade quanto em volume financeiro. Esses dados mostram a potência das boas práticas agrícolas do Brasil. O país ainda poupa terra no cultivo de milho e soja. Esse mesmo efeito também foi também identificado na cadeia da soja. Nós tivemos, nas últimas 3, 4 décadas, nós comparando o sistema de produção daquela época com o sistema de produção hoje, para se ter a mesma produtividade de hoje, com aquelas tecnologias daquela época, nós precisaríamos aí de 193% a mais de área para produzirmos a mesma quantidade. E isso nos mostra uma economia, um efeito poupa-terra da ordem de 70 milhões de hectares.
A mesma coisa nós temos percebido em outros setores, como por exemplo a fruticultura. Também nos últimos 15 anos, por adoção de sistemas mais intensificados, com boa genética, nós conseguimos fazer uma redução na demanda por área, né? Nós não precisamos ampliar em áreas em torno de 1 milhão de hectares. Uma das técnicas do Poupa Terra é a integração lavoura-pecuária-floresta, o ILPF. Uma junção de diferentes sistemas produtivos implantados na mesma área em consórcio, rotação ou sucessão. O sistema pode ser implantado por pequenos, médios e grandes produtores. A prática também garante maior segurança nos negócios, já que o produtor tem diferentes fontes de renda. Esse investimento inicial, ou essa mudança, ela exige aí dele um aporte financeiro um pouco maior, mas dado a rentabilidade, dado a produtividade maior do sistema, ele tem uma possibilidade de recuperar esse investimento aí mais rápido. Então, assim, pensando nele, produtor, enquanto retorno, o sistema proporciona isso para ele. Então, assim, ele investe um pouco mais, digamos assim, no início do processo, de saída, mas ele tem uma perspectiva de recuperar isso mais rápido. Porque, assim, o produtor, ele não controla o preço do mercado, né? Ele sempre, a gente fala assim, a ideia dele é ser um tomador de preço. Então, assim, ele tem o produto, ele vai ali comercializar o preço que está vigente. Obviamente que, à medida que o tempo vai passando, tem algumas sofisticações estratégicas de mercado, tipo, antecipar a venda ou vender atrelado a algum tipo de indicador, fazer o hedge, enfim, várias estratégias que ele poderia colocar ali, mas grosso modo ele não controla preço. Então, essa perspectiva dele ter um produto somente, na ideia das monoculturas, faz com que ele sempre fique refém a essa situação aí de não ter a diversificação. Então, assim, num cenário como está agora, com os preços aí da soja, do milho, do boi, assim, muito, muito elevados, fora da curva esperada aí no sentido de tendência, essa pessoa que tem aquele produto para comercializar, ele está ganhando muito dinheiro. Mas essa não é uma situação que a gente coloca como sendo normal, né? Então, assim, o normal é ter essas oscilações, subir e descer, e aí ele tendo mais produtos para vender ali ao longo desse ano, ele exatamente conseguiria manter uma espécie de estabilidade aí no retorno. A pesquisa Poupa Terra tem avançado muito com a dedicação da Embrapa ao longo das últimas décadas, pois o Brasil se preocupa em aumentar a produção de maneira consciente. Então, todos esses efeitos nós juntamos nesse documento e nós estamos, inclusive, com esse documento produzido na versão em inglês para poder enviarmos isso para fora do país e mostrar o quão a nossa agricultura é sustentável. Nós iremos produzir esse documento agora, o segundo volume dele, com outros setores da agropecuária. Tá? E também iremos desenvolver um outro documento que nós vamos chamar de efeito poupa-água, das tecnologias que são aplicadas nos diferentes setores. Isso mostra claramente a nossa preocupação com sustentabilidade ambiental e o que o nosso agro de fato é sustentável. Estamos trabalhando muito próximos ao setor produtivo, buscando atender demandas específicas de mercado que os setores produtivos têm, orientando a nossa programação de pesquisa para aquelas demandas que a gente sabe que serão adotadas, que serão necessárias aí para produzir os volumes de alimentos que o país vai precisar produzir para ajudar a alimentar o mundo nas próximas décadas, né?